Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos canais de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, e espaço esse que está sempre falando a respeito das tecnologias, das empresas, da indústria, que serve ao empreendedor rural brasileiro e que pensa, pesquisa, ergue e coloca aí concretamente soluções tecnológicas aí para que o fazendeiro, o lavrador, o pecuarista use lá no campo para fazer o que eu costumo dizer que produz o quê? Produz alimentos e produtos que levam saúde e conforto para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E a gente está aí o agro brasileiro, que é a base da economia já do país já há muito tempo, não para de inovar, não para de fazer revolução, e uma das revoluções mais espetaculares que tem são as startups, são as novíssimas empresas com novos modelos de atuação, inclusive não só na comercialização, não só lá na revenda, na distribuição, como também do lado de cá, na ponta da cadeia inicial. Aqui faz o produto que vai ser comprado pelo produtor, ou diretamente, ou com a ajuda de revenda. Para de falar um pouco, Ribe, apresenta aí, porque a gente está trazendo a Ariadne Zorzeto, ela é a Head de Marketing Brasil e Argentina da Provive, uma empresa novinha em folha que vai estrear um produto agora aí na Fazenda Brasileira, na safra 2021-2022. Bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira, Ariadne. Olá, bom, obrigada, Ulisses, por me receber aqui, obrigada pelo espaço. Estou aqui para ajudar aí a gente entender um pouquinho do que essas startups estão fazendo por aí, né? Exatamente. Então, vamos já ilustrar de cara rapidamente para o pessoal que acompanha o Papo de Prateleira o que é a Provive, onde nasceu, quantos anos tem aqui de Brasil e que negócio é que vai ser lançado aí no solo brasileiro pela primeira vez. Bom, a Provive, ela é uma empresa, é uma startup, né? Não é uma startup tão novinha assim, tão pequena quanto a gente está acostumado a ouvir de startup. Então, a Provive é uma startup multinacional. Hoje a gente está presente em mais de 8 países. Isso, a nossa sede fica na Califórnia. Nós estamos hoje presentes em mais de 8 países e já comerciais com parcerias na Europa e comercialmente como Provive no México. E agora aqui no Brasil também, em breve, estaremos aí no mercado prontos para trazer uma solução espetacular para a mão do agricultor brasileiro. Mais uma ajuda aí. Não, legal. Antes dela falar dessa solução que vai estar aí em campo de soja do Brasil em 2021, 2022, gente, das várias revoluções do agronegócio, eu citei 2 ou 3 agora, tem mais. Tem os jovens, gente de tudo quanto é formação atuando no agro, mulheres atuando no agro, e a Provive, na verdade, nasceu de uma iniciativa de uma mulher, né, Ariadne, se eu não estou equivocada, né? Que é uma prêmio Nobel. Exato. Que resolveu entrar no setor do agro para falar como é que eu controlo praga para conseguir aumentar a produtividade, né? Exatamente. A Provive ela foi fundada por 3 grandes mentes brilhantes aí. Uma delas é a Frances Arnold. A Frances Arnold é uma americana que ganhou um prêmio Nobel de Química pelo processo de síntese química que ela desenvolveu. Junto com ela, você tem o Peter Manhood e o Pedro Coelho. O Pedro Coelho é um brasileiro que... né? Brasileiro que mora na Califórnia. Genial também, né? E genial também, uma mente brilhantíssima. E ele, junto com a Frances, né, eles juntos fundaram a Provive, um dos processos, né, um dos tantos processos que a Provive tem na parte química, né, de produção de feromônios. Ele veio desse prêmio Nobel da Frances Arnold. A gente tem aí, falando um pouco do produto, né? Então, afinal de contas, o que a gente traz... Antes de falar do produto, eu quero que você fale dessa palavrinha que você acabou de falar e que é uma base do trabalho da empresa, que é feromônio. Feromônios, exato. Bom, o feromônio, então, basicamente, o que é o feromônio, né? O feromônio é a maneira que os insetos se comunicam, né? Então, a mariposa fêmea libera um aroma, vamos dizer assim, no ar, que ele mostra o caminho para que o inseto macho encontre a fêmea, eles possam copular e gerar as próximas gerações, né? Perfeito. Exato. E aí vem o grande pulo, né, da história, né, da Provive. O feromônio ele é produzido em quantidades ínfimas por cada inseto, né? Então, impossível você juntar uma quantidade naturalmente produzida ali pelo inseto. Então, o que a Provive faz, né?
através dessa síntese química, a gente consegue traduzir, né, essa comunicação que a fêmea faz de atração do macho. Então, a gente consegue traduzir isso de maneira natural. Então, quando a gente coloca isso no ambiente... espalha isso pulverizando esse odor, né? Exato, pulverizando em grandes culturas. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma técnica que a gente consegue produzir isso em larga escala. Perfeito. Então, você consegue produzir feromônio numa quantidade suficiente para você, por exemplo, aplicar numa cultura de algodão, né? De milhares e milhares de hectares. Sim, ali. Que normalmente são grandes propriedades, né? Exato, grandes propriedades, você forma uma nuvem, né, desse feromônio no ar, de tal forma que o ambiente fica tão inundado de feromônio que o macho não consegue mais encontrar a fêmea, porque o feromônio que a fêmea está produzindo, ele é exatamente igual ao feromônio que a gente distribuiu no ar, então esse caminho até o macho deixa de existir. Então, consequentemente, eles não copulam, não tem lagartas, né? Não colocam ovos, você não tem lagartas, você tem menos dano no campo, você tem, enfim, uma maior produtividade, entre outros benefícios, por exemplo, uma possibilidade de redução de uso de inseticidas, uma vez que você tem uma geração cada vez menor, uma população cada vez menor daquele inseto-alvo, né, da praga, você, consequentemente, você não atinge, né, o limite ali de dano que você tem que aplicar um controle químico, né? Então, você acaba reduzindo também a aplicação de produtos químicos. Deixa eu te falar que a Ariadne, ela fala super legal, eu gosto de conversar, gosto de bate-papo também, ela deixa para um monte de perguntas, né? Primeiro que assim, pelo que eu entendi, então, é assim, na hora que a Provive vem e espalha numa lavoura de soja, de milho, aquele odor, que normalmente, fica tranquila, gente, tem uma obra ao lado da onde a Ariadne está, ela está em Piracicaba, no Vale do Silício Brasileiro, e eu também estou com o vizinho animadão aqui, com uma obra, deixa a galera deixar no ouvir os apartamentos, não tem problema não. Então, na verdade, dá a impressão que assim, que é um cara jovem ou uma garota bem bonita e jovem entrando numa boate, tem um monte de gente bonita e olha e fala assim, para onde eu vou paquerar aqui? É mais ou menos uma confusão que a Provive faz aí para os insetos que estão na plantação. E é engraçado porque a Ariadne, na verdade, é a segunda pessoa que eu conheço na vida que tem o nome Ariadne. A primeira pessoa, né, que era a única até agora, é a irmã do primeiro amor da minha vida, né? Que é a Ludmilla. Olha só. O primeiro amor da minha vida. E a irmã dela chamava Ariadne. Para quem não sabe, a Ariadne é, na mitologia grega, aquela que ajudou o namorado dela, o Teseu, com um novelo de lã, a conseguir sair do labirinto, do Minotauro, né? E a Ariadne ajuda a fazer exatamente o inverso. Ela causa uma confusão terrível na lavoura, mas é uma confusão do bem, né, Ariadne? Porque é por causa de lucro no bolso do produtor, né? Exato. Na verdade, o que eu faço aqui é tecer o novelo aí de lã para o produtor sair desse labirinto, que é controlar a espodótrofos de perda, né? Que é controlar a lagarta do cartucho. Ariadne, Exato. Acho que esse é o grande... Não, siga por isso, porque assim, isso também está me remetendo a uma coisa que eu vi no material que a assessoria mandou, eu acho muito bacana e está lá postado na agrorevenda.com.br, que é o nosso site, que é assim, se consegue aumento de produtividade com genética, ok, não tem problema, isso aconteceu no agro mundial nos últimos anos, ainda vai continuar acontecendo, mas essa velocidade é menor. Porque você chega num platô e para subir um outro degrau é um pouquinho mais complicado. Então, um grande caminho de margem e de produtividade é o quê? Eliminar a perda, como a Ariadne acabou de falar, né, no comecinho da resposta. E como é que você diminui perda? Tirando mais sacas por hectare, e você tira sacas por hectare usando produtos específicos que diminuem as suas perdas. Em resumo, é isso, né, Ariadne? Exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Como é que a gente ajuda o agricultor a ser cada vez mais eficiente economicamente e cada vez mais sustentável, mais eficiente sustentavelmente, né? No sentido de que ele consiga produzir mais sempre,
e que isso traga um benefício para o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do controle por feromônios, né, do controle através dessa confusão sexual, do manejo comportamental do inseto, você tem um controle extremamente eficiente e que você não tem resíduos no solo, você não tem... você mantém uma manutenção muito alta de inimigos naturais. A gente vê, por exemplo, no México, onde a gente já é comercial no controle também de Spodoptera frugiperda no milho, você tem agricultores hoje que conseguiram reduzir mais de 80% da aplicação de inseticidas. Exato. E com um aumento, assim, expressivo de inimigos naturais. Então, você tem um efeito cascata nessa história do uso, da redução do uso do químico, né, do inseticida tradicional, né? Então, você mantém o inimigo natural no solo, você mantém o inimigo natural no ambiente, você faz um manejo de praga bacana, né? Você segue o manejo integrado de pragas, né? Você tem a base para esse manejo integrado de pragas. Maravilha. Isso é extremamente importante. Tá, desculpa te cortar, mas só para agora te dar deixa lá para a gente voltar. O nosso novelinho aqui a gente está costurando. Então, o que a Provive faz? A Provive espalha o produto dela para o parceiro dela. Esse produto nasceu de maneira natural, porque a base dele é a formação de um odor que se espalha pelo planeta, pelas fêmeas para atrair o macho, e ao fazer isso consegue fazer com que não haja fecundação, pelo menos num volume que garante mais sacas por hectare para o produtor. E agora, na safra 2021-2022, a Provive vai estar o quê? Vai ter o seu produto utilizado em áreas produtivas aqui no Brasil, que é o Ferogen, é isso, né? Queria que você falasse sobre o Ferogen e como é que é essa parceria que vai começar na prática agora, realmente com produção. Tá. Bom, o Ferogen é o nome do nosso feromônio, né, aqui no Brasil. Então, o Ferogen, ele é um produto específico para a Spodoptera frugiperda, é o primeiro produto que a gente está lançando no Brasil. Doido, pois a gente tem um pipeline aí, da lagarta do cartucho, exatamente. Pode continuar. A lagarta do cartucho. E a gente tem um pipeline aí para outras pragas, mas a princípio a gente entra no controle e no manejo dessa lagarta do cartucho na cultura do algodão. E claro que ela está presente em outras culturas, ela é o grande inimigo da cultura de milho, ela é um inimigo crescente na cultura de soja, então, consequentemente, a ideia é evoluir para outras culturas, mas esse ano a gente lança o produto no controle de lagarta do cartucho no algodão. Tá? Ariadne, então, para o manejo aí de... Ariadne, está na área certa, né? Ontem eu estava fazendo uma entrevista conversando sobre algodão. Gente, o algodão no Brasil, a explosão da produção e da comercialização é espetacular. O algodão é um produto, é uma cultura muito sensível ao ataque de pragas, precisa de um cuidado imenso, mas o Brasil vem aumentando a produção, o Brasil exporta mais da metade do que produz, o Brasil rapidamente vai se tornar o maior produtor do mundo e quase na integralidade do que ele vende para a China, que é simplesmente um consumidor espetacular de 1,5 bilhão de pessoas. Então, está na cultura certa, né, Ariadne? Está na cultura certa. E eu acho que está no momento certo, né? O agricultor está ávido por novas tecnologias, né? Por novas maneiras mais sustentáveis de controlar essas pragas, né? Você tem aí um número enorme de inseticidas hoje que estão cada vez mais perdendo a sua efetividade, né? Então, você entra com novos produtos que o feromônio, por exemplo, é um produto que vem utilizado, né? É utilizado há mais de 30 anos em culturas como maçã ou vinho, por exemplo. Mas por que ele era utilizado só nessas culturas? Porque eram só culturas de valor agregado, né? Porque o custo para a produção dele era muito alto. A grande virada de chave que a Provive traz é essa: a gente consegue produzir de uma maneira mais efetiva, né? Ganhando escala e ganhando em custos, para que a gente realmente traga isso num valor que faça sentido para o agricultor usar em grande escala, em culturas como soja, milho, algodão. E esse é o diferencial, mas é um produto que você imagina que é usado há 30 anos sem resistência, né? Então, você tem uma nova ferramenta para ajudar. Exato.
Então, nós vamos parar de falar um pouquinho da lagarta do cartucho, né, e até mesmo um pouquinho da ferrugem, para falar da Ariadne. A Ariadne, na verdade, uma graduada em marketing, né, se formou lá na Mackenzie, a histórica faculdade, né, da capital paulista, né, mas acabou entrando no mundo do agro e fica olhando para essa cara aí de criança, né, já tem 10 anos já do negócio, né? Como é que é, que estratégia de marketing a Ariadne está pilotando para a Provive aqui no Brasil? E na Argentina, lógico. Exato. Bom, então, Ariadne, né? Ariadne, eu comecei lá no mercado de alimentos e super intrigada para entender de onde que essa ponta dessa cadeia se formava. Uhum. Eu vim para o mercado agro para tentar meio que entender mesmo a cadeia como um todo, né? O que o consumidor consome lá na ponta, como é que ele é produzido aqui atrás. Perfeito. E foi nessa busca para entender a cadeia que eu vim parar no agro. E já fazem 10 anos, quase 10 anos que eu estou aí nesse mercado, tentando descobrir e entender. Então, cada vez me desafiando mais no sentido. Eu trabalhei em multinacionais, que tem uma maneira de aplicar o marketing muito mais tradicional do que o marketing na essência. E aí eu venho para uma startup onde a gente tem uma liberdade de tentar conhecer mais a fundo esse consumidor brasileiro, esse agricultor brasileiro, né? E é um agricultor que tem mudado muito o comportamento dele. Como o resto do mundo, numa quarentena. Ele sempre foi muito apartado do consumidor final, né, o produtor, né? Exato. E a gente precisa entender isso, que ele é o produtor, mas ele também é um consumidor. Né? Então, exato, e esse novo momento, né, pós-final e ainda um pouco de quarentena aí, mudou muito o consumidor, o comportamento do consumidor e do próprio agricultor, né? Então, aquela maneira tradicional de se comunicar com o agricultor, né, de fazer o dia de campo, de ir numa feira, num evento, ela continua existindo, claro que ela continua existindo, mas o agricultor se adaptou muito rápido. Hoje, quando ele busca uma informação, a gente tem inúmeras pesquisas mostrando como é que ele confia na informação que ele recebe. Ele confia na informação que ele recebe pelo WhatsApp, porque ele perguntou para um amigo, e aquele amigo indicou e comentou e falou sobre, né? Ele confia na informação que ele buscou, né? Então, quando ele entra na internet, no perfil das redes sociais dele, seja no Facebook, seja no Instagram, aonde for, ele tem amigos ali comentando sobre um produto. Então, esse comportamento de estar online, ser digital, é um comportamento cotidiano hoje do agricultor brasileiro, né? Então, a gente precisa responder isso de uma maneira mais simples. As empresas ainda se comunicam de maneira muito quadradinha com esse agricultor. Eu acho que a liberdade que a startup e esse marketing mais dirigido ao consumidor para conversar de frente a frente com ele, né, funciona muito melhor hoje. Então, essa é um pouco da nossa estratégia, estar perto dele, tão próximo dele, para que a gente realmente consiga falar a mesma língua, né? Traduzir o que o nosso time técnico, especialistas lá da Caltech, lá da Prêmio Nobel da Califórnia, como é que a gente traduz o que eles falam? Exato, como é que a gente traduz o que eles falam para uma maneira que o agricultor consegue entender, assim, no sentido de que é a nossa linguagem, está no nosso dia a dia, faz parte do dia a dia dele, do manejo dele, né? Então, acho que esse é o diferencial que a gente traz nas estratégias de marketing hoje, trazer uma tradução da linguagem que é falado aqui no acadêmico, no científico, para a linguagem que realmente vai ajudar o agricultor, que ele que faz sentido para ele no dia a dia. Perfeito, né? Gente, e por falar em fazer sentido, faz tanto sentido isso que a Ariadne está falando, que é um dos motivos que faz com que desde março do ano passado esteja acontecendo uma verdadeira revolução na distribuição e nos insumos, nas revendas de insumos agrícolas e veterinários. Você hoje tem franquia, você tem e-commerce, você tem plataforma, você tem loja de um homem só, você tem associações, não para a consolidação, você tem cada vez mais indústria montando as próprias revendas, por quê? Porque eles querem ficar mais próximos do produtor.
É exatamente isso que a Ariadne está falando. E a Ariadne deu uma deixa, que a conversa é boa e eu vou me perdendo, mas graças a Deus ela mostra para mim aí a ponta do novelo. O que ela falou de treinamento, capacitação e conhecer o produtor e as questões, traduzir para eles as questões mais complexas, mais científicas, né? Isso tem tudo a ver com um evento que foi realizado agora recentemente, né, pela Provive, que é o Feras Provive. O que foi o Feras Provive, Ariadne? O Feras Provive foi como a gente traduzir, assim, como a gente trazer para realmente para o agricultor o que tem de mais novo e mais importante acontecendo nesse mundo de manejo comportamental. Então, foi um evento que a gente fez aqui em Campinas, nós convidamos os maiores pesquisadores e entomologistas, né, acadêmicos, para sentar todo mundo junto e realmente discutir de uma forma muito aberta o manejo comportamental de pragas. Então, hoje, né, quando a gente fala de Spodoptera frugipeda, né, da lagarta do cartucho, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é uma praga que causa dano, mas afinal de contas, como é que é esse comportamento dela, né? Ela realmente migra de uma área para outra ou não, né? Ela copula na área, ela vem copulada de outra área. Como é que ela se comporta, né, nesse meio ambiente? Então, a gente chamou aí essas mentes que estão estudando isso, que tem isso no dia a dia, tem isso no DNA deles, né? Para sentar todo mundo junto e realmente discutir, levantar questões para a gente tentar ir a fundo buscar essas respostas para o agricultor. Não simplesmente para trazer um produto, né, que faça esse manejo, mas para realmente trazer um produto que faça sentido para ele, né? E que faça sentido no dia a dia dele, que traga efetivamente um resultado, né? Não é só o que a gente brinca aqui dentro, né? A gente não é só uma empresa que fala sobre sustentabilidade, sobre produtos naturais. A gente nasce disso, né? A gente realmente tem isso como essência dentro da empresa. É o aprendizado contínuo, é buscar realmente quem está no campo e trazer uma solução que faça sentido, tá? A gente convidou agricultores, a gente convidou alguns consultores de grandes grupos, e essas mentes brilhantes, botamos todo mundo numa grande sala, respeitando aí as questões, né, de segurança de saúde, né? De segurança e de saúde, tinha lá o espaçamento e tudo mais, mas acho que foi o primeiro evento que aconteceu de manejo comportamental, colocando todas as pessoas juntas pós-pandemia, né? Então, foi o primeiro evento pós-vacina, estávamos todos vacinados, fizemos o teste, né, no próprio dia, para garantir que ninguém estava trazendo alguma coisa ali para dentro, mas, assim, respeitando todos os protocolos, a gente conseguiu colocar todas essas mentes juntas para discutir. Então, a gente não foi lá para mostrar resultado. Claro que a gente tem um monte de resultados necessários. Né? Exato, mas a gente foi lá mostrar para eles o que está na cabeça de vocês como questão, né, no controle, e de que forma a gente consegue, juntos, trazer essa solução para o agricultor. Perfeito, gente. Isso é porque tem tudo a ver com o quê? Com a mensagem de novo marketing que a Ariadne estava falando, né? Vocês imaginam se você é uma indústria que produz um produto que você confia, né? E esse produto é entendido pelo consumidor, pelo cara que compra, e não só é entendido, como também ele vê solução no bolso para ele. Ele vê solução no bolso e vê solução em saca, em caminhão mais cheio de grão e mais cheio de fardo do que inicialmente ele tinha antes de usar esse produto. E tudo isso por causa do quê? Daquela ideia da Provive de genética, a gente continua atuando, continua usando, mas vamos também baixar custo aí e ter mais produtividade com outras soluções. E não tem como não lembrar a Ariadne que está em Piracicaba, essa cidade que eu adoro, sede aí de uma das 3 maiores faculdades de agronomia do planeta, né, que é a Exalc, e do grande Moacir Corsi, o papa da pastagem, que dizia assim, gente, o custo custa, mas sempre dá para diminuir o custo do custo. Esse homem era terrível. Ariadne, pelo amor de Deus, antes que o Zoom dê um cartão vermelho para nós dois aqui, gente, fiquem tranquilos que essa mulher é espetacular, essa graça linda de morrer, sorriso, energia, conhecimento, se apaixonou pelo agro e a gente está apaixonado por ela, por essa vibração dela e pela modernidade que significa Provive. Por isso que ela vai voltar mais vezes e vai voltar já para fazer um balanço de como foi aí o uso do Ferogen, que é o primeiro
produto aí comercial que vai ser lançado sob lavoura de algodão aqui no Brasil, para ajudar o Brasil a produzir e exportar mais algodão. Ariadne, super obrigado, e dá para confiar que você volta aqui para conversar com a gente? Opa, mas é claro que eu volto. Agradeço muito o espaço, agradeço a simpatia e todos os elogios. E com certeza conta comigo, a gente volta aqui para contar para vocês como é que a gente está seguindo com esse lançamento, com as estratégias, com o produto no campo. A gente tem muita coisa para a gente contar e muita coisa legal para a gente trazer para a mão do agricultor brasileiro. Exato, e é bacana porque assim, tudo que vai acontecer na safra de algodão agora vai acontecer em áreas maiores em 2022 e em outras culturas. Por quê? Porque a Provive quer ter um crescimento sustentável de lançamento de novas tecnologias bem robusto aí, que é o pipeline que ela citou em uma das respostas dela. Gente, esse foi o bate-papo com a Ariadne Zorzetto, a Head de Marketing Brasil e Argentina da Provive, essa startup, e não significa, como ela mesma diz, uma empresa novinha, não, uma empresa que já tem quase 4 décadas, surgiu lá nos Estados Unidos, está chegando aqui no Brasil, na Argentina, para ajudar dois agronegócios potentes, que são os agronegócios do Brasil e da Argentina. E vocês vão acompanhar esse bate-papo com ela nos espaços que vocês já conhecem, da Public.com, que é o corporativo, do site agrorevenda.com.br e também dos nossos 5 espaços, porque a Ariadne vai estar lá no podcast Radar Agro, na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e na Apple. Ariadne, obrigado, sucesso na safra 2021-2022. Muito obrigada. Tá? E a gente te aguarda aqui no Papo de Prateleira para falar como é que foi o uso aí do Ferogen, esse produto que espero fazer história aí na agricultura brasileira. Com certeza. Obrigadão, Ulisses. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.